Boa noite. Boa noite. Operação Lava Jato. Revista Veja publica documentos que embasam a delação premiada de Ricardo Pessoa. Wikileaks divulga novos dados sobre espionagem dos Estados Unidos a autoridades brasileiras. Fidel Castro faz aparição pública após Cuba e Estados Unidos reatarem relações diplomáticas. Gregos vão às urnas amanhã decidir o futuro da economia do país. A população está dividida. Em meio à crise, concessionárias de veículos investem em promoções para alavancar as vendas. Acidente na Vila Prudente deixa 4 feridos. O motorista de caminhão estava embriagado e atingiu a traseira de um ônibus. A colisão aconteceu por volta das 7 da manhã na Avenida Doutor Francisco Mesquita. O ônibus reduziu a velocidade e foi atingido na traseira por um caminhão. O teste de bafômetro mostrou que o motorista do caminhão estava embriagado. Ele foi preso em flagrante. 3 passageiros que tiveram ferimentos foram encaminhados para os hospitais da região. Em tempos de crise, revendedoras de veículos apelam para promoções criativas para desovar os estoques. Segundo a indústria de carros, só no primeiro semestre deste ano, cerca de 400 mil estão encalhados nos pátios das empresas. A propaganda de pagamento à vista está logo na entrada da loja. As formas de atrair os consumidores são muitas, em meio às dificuldades enfrentadas na economia do país nos últimos meses. E o setor automobilístico é um dos que mais sofrem. A loja vazia retrata um momento difícil para os comerciantes do ramo. Hoje em dia, para o cliente tomar algum tipo de decisão, ele está consultando tem muitas fontes de informação, internet, amigos, jornais de modo geral. Então, para que ele venha na loja fechar um negócio, ele está pesquisando muito mais. Adilson mostra a quantidade de fichas de cadastro que tiveram o crédito reprovado neste primeiro semestre. Segundo ele, apenas 30% das propostas de compra foram aprovadas pelos bancos nestes 6 primeiros meses, sendo que no segundo semestre do ano passado, o número de aprovações era superior aos 70%. Os bancos retraíram muito crédito, eles estão exigindo muito mais, eles querem mais respaldo da pessoa, eles querem mais garantia. Então eles estão financiando com percentual maior de entrada, estão reduzindo o prazo, as taxas subiram. E a falta de confiança do consumidor reflete diretamente no mercado. A estimativa da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FenaBrave, é que a produção de 2015 feche o ano com queda de quase 20%. De acordo com a FenaBrave, cerca de 450 mil veículos deixaram de ser emplacados neste primeiro semestre em todo o país, quando comparado ao mesmo período do ano passado. E claro, na hora de escolher um carro, a marca e o modelo influenciam no preço. E algumas apostas de comerciantes simplesmente encalharam nas lojas. É o exemplo deste carro. Nesta rede de lojas, o modelo 1.6 vendeu bem no ano passado, mas este aqui está há meses sem receber uma única oferta. O mesmo para este amarelão com motor 1.4 turbo. Os preços diminuíram cerca de 8% nas lojas só no último mês. Renato precisa trocar de carro e, para ele, pechinchar é o melhor negócio. A gente vai tentar brigar bastante no preço aí por conta dessa situação de hoje que está um pouco difícil, insegura, né? As pessoas estão sem muita certeza do que fazer e assumir risco a longo prazo, uma dívida a longo prazo, está um pouco complicado, né? Então a gente vai tentar ser um pouco consciente nessa questão aí. Você acaba sempre dando uma transferência, um polimento, uma higienização. Você sempre tem que fazer algum agrado para o cliente. Sempre o cliente mandando nesse momento, né? E o fim de semana a gente começou gelado para o paulistano e para piorar ainda mais a sensação de frio, choveu e chove nesse momento. Essa tarde não fez mais que 21 graus aqui em São Paulo e olha, vai esfriar mais amanhã. O ar polar vai ganhar força neste domingo. Na madrugada, a mínima prevista é de apenas 11 graus. Vamos à previsão com Mariana Armentano. O destaque da previsão para este domingo é o frio, que vai se intensificar em todo o centro-sul do país.
A massa de ar polar ganha ainda mais força amanhã, afasta as condições de chuva, deixando o tempo mais aberto, mas em compensação, derruba as temperaturas em todo o sul e em parte do sudeste e do centro-oeste do país. O dia deve amanhecer com termômetros marcando apenas 6 graus em Porto Alegre, 7 em Curitiba e 11 em Florianópolis. Durante o dia, as temperaturas não sobem muito e faz só 14 graus na capital paranaense e 17 na capital gaúcha. Os cariocas também terão um dia bem mais frio do que o de costume. Vai fazer só 22 graus amanhã por lá durante a tarde. Aqui em São Paulo, a frente fria já se desloca para o mar e chove apenas na madrugada e no começo da manhã na capital, no litoral norte e no Vale do Paraíba. O fortalecimento da massa de ar seco de origem polar deixa as temperaturas baixas em todo o estado e o tempo fica firme com predomínio de sol. Mínima de 14 nessa madrugada e máxima amanhã só de 18 graus em Marília. Na cidade de Bauru e Araraquara, máxima prevista só de 19 graus. E aqui na faixa leste não faz mais que 15 graus em São José dos Campos. Aqui na Grande São Paulo o dia será bastante frio. Nessa madrugada, mínima de 11 graus e máxima à tarde só de 16 aqui na capital. Na segunda-feira, o tempo fica firme, mas as temperaturas ficam só entre 10 e 19 graus. Na terça, esquenta um pouco, chega a fazer 22, mas o tempo volta a ficar instável. E onda de calor faz europeus lotarem rios e lagos na Alemanha e Ucrânia. Temperaturas chegaram a 37 graus e adultos e crianças usaram a criatividade para se refrescar. Em Kiev, capital ucraniana, centenas de jovens participaram hoje de uma guerra de água no Hidroparque, uma espécie de parque aquático construído às margens de um rio da cidade. O evento, que foi organizado através das redes sociais, deve acontecer a cada 2 semanas durante o verão. Já na Alemanha, muita gente decidiu se refrescar em chafarizes, lagos e piscinas públicas ao ar livre. Autoridades esperam que as temperaturas atinjam um recorde nesse fim de semana, podendo chegar a 40 graus. Operação Lava Jato, edição da Veja deste final de semana, traz supostas provas apresentadas pelo empreiteiro Ricardo Pessoa em delação premiada. De acordo com a revista, o empreiteiro entregou ao Ministério Público agendas, planilhas e manuscritos de reuniões. Os documentos embasariam as afirmações sobre pagamento de propina a políticos. Em um dos relatos, Pessoa teria dito que foi persuadido a contribuir com a campanha de Dilma pelo tesoureiro, hoje ministro das Comunicações, Edinho Silva. Pessoa também disse que contribuiu com a campanha do ex-presidente Lula e que várias empresas se uniam em cartel para vencer licitações. E que, nestes casos, todas reservavam uma parte em dinheiro para o pagamento de propina de campanha. Pessoa também disse que contribuiu dando dinheiro para o Caixa 2 das campanhas de Aloysio Mercadante, hoje ministro de Dilma, e do tucano Aloysio Nunes Ferreira. Ambos negam as acusações. Na reportagem, Veja afirma que Pessoa pagou propina a membros da CPI da Petrobras para não ser convocado para depor. Ele também entregou planilhas e documentos que mostram o suposto pagamento de propina a João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT, preso na Lava Jato, e a José Dirceu, ex-ministro de Lula. Pessoa também teria pago propina ao senador Fernando Collor de Mello e ao ex-ministro Edson Lobão. Eles também negam as acusações. Pessoa, que está preso em Curitiba, é apontado como o chefe do esquema de corrupção que desviou mais de 10 bilhões de reais da Petrobras. E as outras revistas semanais de informação também trazem na capa os desdobramentos da Operação Lava Jato. Com a chamada Dirceu de novo, Carta Capital fala sobre como as novas delações do presidente da UTC, Ricardo Pessoa, e do operador da Engevix, Milton Pascovitch, envolvem o ex-ministro nas investigações da Lava Jato. Nada vai pará-lo é a chamada de época. A revista traz um perfil do juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato, e diz que ele é a figura que irá pôr fim à impunidade dos corruptos brasileiros. Já isto é, aponta o suposto envolvimento de Dilma e do PT nos atuais escândalos de corrupção e afirma que o cenário é favorável ao impeachment da presidente.
O Wikileaks revelou hoje informações confidenciais da NSA, Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, que mostram nova espionagem contra a presidente Dilma Rousseff, assessores, ministros e diplomatas. Ao todo, 29 telefones de membros e ex-integrantes do governo foram grampeados pela agência no início do primeiro mandato de Dilma. Estão na lista o ex-chefe da Casa Civil, Antônio Palocci, e o então secretário executivo do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa, atual ministro do Planejamento. Até o telefone via satélite instalado no avião presidencial foi interceptado. O governo brasileiro minimizou a lista divulgada hoje pelo Wikileaks. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva, disse que as espionagens feitas pela NSA são um caso superado e que em nada afetam os acordos que foram firmados entre os dois países na última semana. Em nota, a presidente Dilma Rousseff afirma que confia no compromisso firmado pelo presidente Barack Obama de que não haverá mais escutas ao governo e a empresas brasileiras. Veja as manchetes de amanhã dos dois principais jornais de São Paulo. O estado de São Paulo, corrupção cria indústria de lavagem de dinheiro no país. Segundo a publicação, o valor apreendido em esquemas é 8 vezes maior do que no tráfico de drogas. Só a Polícia Federal apura desvios de 43 bilhões de reais. Folha de São Paulo, o setor energético ainda tem rombo de 4 bilhões de reais. De acordo com o jornal, o consumidor terá de cobrir o déficit acumulado pelas distribuidoras em 2014. Crise na Grécia. A população vai às urnas amanhã num referendo que vai decidir o destino da economia do país. No referendo, os gregos vão decidir se aceitam ou rejeitam as medidas de austeridade exigidas pelos credores internacionais. O governo pede que a população vote não e até tentou renegociar novos prazos da dívida sem sucesso. Já os que defendem o sim acreditam que é importante o país permanecer na zona do euro e na União Europeia e acham que recusar o acordo com o FMI seria o caminho mais curto para um isolamento político e econômico. Pesquisas mostram que a população está dividida em relação ao referendo. Em rara aparição pública, ex-presidente cubano Fidel Castro faz uma visita a produtores de queijo. O encontro, que teve duração de 4 horas, aconteceu ontem, mas só foi divulgado hoje pela mídia estatal cubana. O líder comunista aparece em público 3 dias depois de seu irmão e atual presidente Raul Castro ter anunciado um acordo formal com os Estados Unidos para reatar as relações diplomáticas com a ilha, após um rompimento de 54 anos. No vídeo, Fidel aparece participando de uma mesa de discussão em um instituto de pesquisa do Ministério da Indústria Alimentícia. É a primeira aparição pública de Fidel em 3 meses. Acontece neste final de semana aqui em São Paulo a 37ª edição do Festival das Estrelas, que divulga as tradições da cultura japonesa. O bairro da Liberdade está mais colorido neste fim de semana. As ruas foram tomadas pela decoração do festival Tanabata Matsui, que em português significa Festival das Estrelas. É a 37ª edição que acontece em São Paulo, mas nem todo mundo sabe o motivo de tanta festa. É a história de um casal que se apaixonou e se dedicou exclusivamente ao amor. Mas eles foram separados e mandados cada um para um lado da Via Láctea. Até que um dia lhes foi permitido um encontro uma vez ao ano no mês de julho. A história tem mais de 4.000 anos e é uma lenda que tem muitas variações. Mas de uma coisa ninguém duvida, é o amor o principal objetivo. Os adereços que mais chamam a atenção são esses pendurados no alto dos bambus. Eles representam as estrelas. Os outros alvos dos flashes são os tanzakus, tiras de papéis disponíveis em 6 cores diferentes que os visitantes podem usar para escrever pedidos. Eu pedi o rosa, que é amor, dinheiro e proteção. Ela pediu mais. Eu pedi todos. Os tanzakus devem ser pendurados em um dos ramos de bambu espalhados pela festa. Ao término, provavelmente no final da outra semana, são queimados. No Japão, dizem que queima-se junto com o bambu, aqui é impossível. Então queima-se só esse papeleta, ela vira fumaça e vai para o céu. Então por isso que essa lenda de pedido e ao céu para as estrelas.
O festival também é uma oportunidade para ver de pertinho algumas manifestações artísticas japonesas como o taiko. O festival acontece até amanhã no bairro da Liberdade. A entrada é gratuita. Passado o mês de maio, chamado mês das noivas, começaram as promoções do mercado de casamentos. Somando isso à crise econômica do país, um evento em São Paulo reuniu fornecedores dispostos a dar descontos para atrair noivos que querem negociar. Opa, tá pensando em fugir? Ah, olha que vai ter gente dizendo sim, nem que seja amarrado. Caros noivos, não vai ter desculpa não. O mercado manda avisar que economia fraca afeta todo mundo. E nem adianta a ideia de adiar, cancelar casamento, não. Nada disso. O jeito agora é adaptar. Com certeza os casamentos estão acontecendo, né? Eu acho que as pessoas estão se adequando os orçamentos, né? Com uma festa ou de quantidade menor, ou avaliando as necessidades das coisas mais importantes que ela quer. Agora, para quem quer casar, mas casar mesmo, pode pedir uma força para Santo Antônio ou partir para a velha e boa negociação. Afinal, tempo de crise também é tempo de oportunidade. É pensando nisso que vários fornecedores estão reunidos aqui em São Paulo para oferecer desconto aos noivos. E tem produto aqui saindo pela metade do preço. Os fornecedores estão interessados em ouvir propostas. O dono desta grife de vestidos de noiva diz que os negócios caíram 40% no primeiro semestre do ano. Para equilibrar as contas, oferece artigos com até 50% de abatimento do preço original. O vestido de cetim italiano com renda francesa e cristais, por exemplo, para o primeiro aluguel, sai agora por R$ 4.500. A procura é menor, né? A oferta é maior, então é uma coisa de mercado mesmo. Lembrancinhas e topo de bolo saem 15% mais barato durante o evento que vai até domingo. Serviços profissionais de foto e filmagem de casamento chegam a ter 25% de desconto. Doces, decoração, viagens de lua de mel, basta pesquisar, ter paciência e negociar. Entre os produtos oferecidos, novidades também ajudam a conquistar os clientes. Já pensou como brincadeira de criança poder escrever no bolo como se fosse um giz? Pois é, esse aqui é um giz comestível, é uma tendência no mercado. Agora, mesmo sendo tendência, novidade, dá para ter desconto? Enquanto isso eu vou comendo. Dá para ter desconto. Isso aqui na feira, né? Quanto? 15% de desconto. Em nome do amor, os planos podem até que mudar um pouquinho, mas não completamente. Como fizeram Daniel e Marília, que casam sim, em dezembro. Não precisa ser um mega evento, aliás, não vai ser uma cerimônia muito simples com a família, mas o importante é compartilhar esse momento e o momento é esse. Não tem nada de crise que vai impedir? Não, é só cortar os gastos. A primeira edição do Noiva Shopping vai até amanhã no Espaço Infinito, na Vila Leopoldina, Zona Oeste de São Paulo. O evento acontece das 2 da tarde às 9 da noite. Os ingressos devem ser impressos no site noivashop.com.br e apresentados na entrada junto com um pacote de fraldas ou uma lata de leite em pó, que serão doados para uma instituição. A seguir, Renata Falzoni mostra o percurso da prova ciclística 9 de julho. A corrida é uma das mais tradicionais do país. O que é? É redonda, mas não é bola. Um planeta. Sorvete. Um gorducho. Um aro. A curva. Barriga. Uma roda. Um disco, vinil. Tem todo domingo, mas não é missa. Tem todo domingo, mas não é missa? Mais dicas. Tem que dar uma resposta assim agora ou não? Ai, não sei. É o programa esportivo mais tradicional da TV. Mesa redonda. O Mesa Redonda. Mesa redonda. Mesa redonda. A mesa redonda. Mesa redonda. Mesa redonda. Mesa redonda. A mesa redonda? Mesa redonda. Todo domingo, 9h30 da noite. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec. Super manta líquida impermeabilizante. Rexona antibacteriano. 10 vezes mais proteção contra bactérias que causam mau odor. Perfect peças automotivas. Perfeição para encantar.
Leve o espírito olímpico para a sua vida. Bradesco, tudo de Bra para você. Quem quer comunicar precisa estar atento ao alcance de sua mensagem, aos canais mais adequados, às mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Libero leva você ao próximo nível, a pós-graduação. São 4 cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. Professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica, autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária, localização privilegiada e tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça a pós-graduação na Casper Libero. Inscrições abertas. Prova Ciclística 9 de Julho. Oferecimento Hospital 9 de Julho. Faz bem tudo o que faz. Faz bem para você há 60 anos. Apoio Prefeitura de São Paulo. Realização GazetaEsportiva.net. No aquecimento para a prova ciclística 9 de julho, a bike repórter Renata Falzoni pedala pelo circuito e mostra como vai ser uma das mais tradicionais provas do país. Depois de 3 anos fora do ar, a mais antiga prova de ciclismo do Brasil volta às ruas da cidade de São Paulo. É a 9 de julho, que terá largada na Avenida Linneu de Paula Machado. A primeira volta do circuito é de 28,3 quilômetros, a segunda, 25. 2 voltas para as equipes masculinas e uma para as equipes femininas. 700 vagas no total. Largada em direção à Avenida Cidade Jardim. Cruza o Rio Pinheiros, segue a Juscelino Kubitschek. Tudo isso pode ser visto nessa passarela. Marcelo Fromer. República do Líbano, Parque do Ibirapuera, Pedro Álvares Cabral e contorna o obelisco. Embaixo do obelisco do Ibirapuera estão os restos mortais dos soldados paulistas que morreram na Revolução de 1932. Aqui a data de 9 de julho se refere. Detalhe, é impossível chegar neste obelisco a pé. De volta ao Monumento das Bandeiras, República do Líbano, Juscelino, e pelos túneis até Linneu de Paula Machado, local da largada. Direto até a cidade universitária, Ponte da USP, Pedroso de Moraes, de onde os ciclistas retornam. E na Holanda, milhares de pessoas se reuniram hoje para acompanhar o início do Tour de France, a mais prestigiada prova de ciclismo do mundo. A competição tem 21 dias de diferentes etapas. Serão 3.360 quilômetros percorridos pelos competidores até o destino final, em Paris. Essa é a 6ª vez que a Holanda cedia a abertura do Tour de France e a primeira na cidade de Utrecht. A última vez que a Holanda cediou a abertura da competição foi em 2010, em Roterdã. A partir de amanhã, em São Paulo, pais e filhos vão poder se divertir juntos no mundo das histórias em quadrinhos do desenhista Maurício de Souza. Será aberto ao público o novo Parque da Mônica, um investimento milionário repleto de atrações. Olha quanta gente se reuniu para ver a reabertura do Parque da Mônica, em um shopping da Zona Sul de São Paulo. A animação era tanta que tinha gente pulando de alegria. O Pedro e os amigos estavam animados para ver a Turma da Mônica de perto. A gente começou a ler na escola, na classe. A professora fica pedindo, aí a gente começa a ler dos pequenos da Turma da Mônica e depois vai mudando a Turma da Mônica jovem. A inauguração reuniu os principais nomes por trás dos gibis. E haja visitante para tirar tanta foto com Maurício de Souza, o pai da turma. É o próprio Maurício de Souza e o Bidu que recebem o visitante no bairro da Mônica, que é a primeira área aqui do parque. E aí sim, é como se a gente estivesse dentro do gibi. O público estava com saudades dessa sensação. Nesses 5 anos de ato, né, entre o fechamento de um parque e essa abertura deste, o que a gente mais ouvia em qualquer evento que a gente fazia é quando o Parque da Mônica vai voltar, e finalmente ele voltou. O orgulho vem na hora que você vê
a turma, adultos, a criançada vibrando, gostando e querendo mais. Dá para dar uma volta com os bichos, pescar com o Chico Bento, voar na roda gigante, dançar com a turma toda e até fazer uma viagem pelo espaço com o astronauta. E é para crianças de todas as idades. Olha esse meninão aí. Voltei a ser criança. Mas ninguém aqui disse que tem restrição de idade. A Nicole, por exemplo, veio com as filhas, mas aproveita tanto quanto elas. Quando eu tinha uns 12 anos, eu ia no Parque da Mônica muito. É muito bom ter elas, né? E não para por aí. O Maurício já está pensando nas próximas atrações. E elas não vão ficar só aqui no Brasil, não. Eu estou providenciando, um furo, hein? Providenciando a abertura da MSP, Maurício Produções, na Coreia e no Japão. Tudo isso para levar esse gostinho de infância para crianças do mundo todo. É das crianças, é de todo mundo que curtiu o Parque da Mônica, os pais que curtiram o Parque da Mônica quando era criança e estão trazendo agora os filhos, é de toda a criançada. O Parque da Mônica fica no Shopping SP Market, na zona sul da capital. O parque abre todos os dias a partir das 11 da manhã. O preço dos ingressos varia de R$ 129 para uma pessoa a R$ 430 o pacote para 5 pessoas. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Um ótimo domingo para você, até segunda. Nós voltaremos na segunda-feira, às 19 horas. Uma boa noite, um bom domingo e até lá. O Mesa Redonda comenta os lances da rodada com a presença do ex-jogador Vampeta. Neste domingo, 9h30 da noite. Assista agora, Gazeta Imóveis. Jornal da Gazeta.